Boa tarde, pessoal. Essa semana eu abordei no meu Instagram superação e resiliência, que eu considero para mim fundamentais para você ter sucesso e felicidade. Para exemplificar, eu mencionei Bethany Hamilton. E agora eu vou contar um pouco quem é Bethany Hamilton e por que para mim ela é um exemplo tão grande de perseverança, superação e vitória. Bethany Hamilton é uma surfista profissional, hoje exerce outras atividades, tem 30 anos de idade e ela nasceu em 1990 na ilha de Lihue, no Havaí. Em 2003, surfando na ilha de Kauai, junto com a amiga e modelo Alana Blanchard e o pai dela, foi surpreendida com o ataque de um tubarão que arrancou o seu braço esquerdo. Vamos lembrar que isso tem um filme que aí está disponível nas plataformas todas, contando muito bem a história dela. É um filme muito fiel e retrata muito bem o que aconteceu. Ela quase teve a sua vida perdida, foi socorrida, levada para o Wilcox Center, que ficava a alguma distância ainda do acidente, do local do acidente, perdendo muito sangue, mas conseguiu ser salva e voltou a ser surfista profissional. O mais interessante, você se pergunta como uma pessoa com um braço somente voltou a pegar onda. Bom, a gente pode dar uma explicação física, né? A gente pode dizer que ela aprendeu a se equilibrar, o pai dela muito inteligentemente colocou uma alça, ela passou a ter a permissão para ter uma alça que ajuda ela. Mas eu acho que o mais importante nisso não é somente o fato físico, e sim o que estava dentro da cabeça. E o que é muito marcante é que aos 13, 14 anos de idade, já recuperada da questão que ameaçava a sua vida, mas ainda em recuperação do seu braço esquerdo, aprendendo a conviver com apenas um braço, ela foi perguntada num programa de televisão se ela acreditava que ela voltaria a pegar onda. E a resposta dela foi com um sorriso que vinha daqui até aqui, de um lado ao outro, falando: acredito? Não, eu vou pegar onda. E, na verdade, ela ali já mostrava um traço de personalidade de superação e resiliência fundamentais para quem quer superar qualquer tipo de adversidade. Essa menina teve que realmente praticar muito, teve muitos e muitos insucessos até a primeira vez que ela conseguiu ficar em pé numa prancha ser registrada pela sua família e, evidentemente, foi um grande motivo de superação. Obviamente, para fora, se mostra todo o lado bonito da recuperação, mas a gente pode imaginar o sofrimento que essa menina, assim como a sua família, tiveram para voltar a entender que ela poderia ter uma vida normal, coisa que hoje quem acompanha a Bethany no Instagram sabe que ela tem uma vida normal, ela ensina exercícios, é uma pessoa que acredita muito em Deus, é uma pessoa devota, é uma pessoa que acredita que tem muita fé, e eu particularmente entendo que existe uma questão pragmática, física, mas eu acho que a fé é uma coisa muito importante. Por que essa história novamente me toca tanto? Porque a gente todos nós temos problemas de diversas montas na vida. E aí eu penso o seguinte: se uma pessoa é capaz de se recuperar e voltar a fazer o que tanto gosta com esse tipo de adversidade, na maioria dos casos nós também somos capazes de superar problemas que enfrentamos aí no dia a dia. Eu acho que alguns pontos são importantíssimos. Primeiro, nós não devemos comparar as nossas dores. Nós não devemos toda hora falar: olha, pô, você está reclamando disso, mas tem casos muito piores. Olha, sempre terão casos muito piores, né? Qual é o limite do pior? Né? O limite do pior talvez seja quando o cara morra, mas até lá existem uma série de casos que são muito piores. Mas a gente tem que valorizar tudo. Um adolescente, por exemplo, com acne, que as pessoas falam: pô, é um problema. Porque o adolescente com acne, ele não enfrenta somente a acne e o desconforto da acne, mas sim todo um problema de baixa autoestima, de dificuldade de relacionamento. Então, cada um deve valorizar a sua dor. O que não quer dizer que nós tenhamos que ser exagerados ou dramatizar, mas nós devemos valorizar aquilo que nós sentimos, porque primeiro é uma forma que nós temos de, ao reconhecer que aquilo nos representa um problema, buscar uma saída. Bethany Hamilton foi muito pragmática, a coisa dela foi muito radical. De repente eu perdi um braço. Ora, eu precisava dos meus 2 braços para subir numa prancha e para ter o equilíbrio. E de repente eu só tenho um. Mas eu vou conseguir. Eu vou conseguir por quê? Não sei como ainda, mas eu vou conseguir. Ela assumiu, inclusive, a questão estética, ela não aceitou bem a colocação de uma prótese. Então, isso vai. Claro que as pessoas são diferentes.
né? Mas toda pessoa, ao ver uma história como a dela, e não é a única que tem, existem inúmeras histórias de superação, a dela é uma que eu gosto, que eu me identifico muito, que eu olho muito, e ela serve para quê? Para que a gente, em momentos adversos, a gente possa olhar para essas histórias para nos motivar. Não quer dizer que você tem que se envergonhar, poxa, eu tenho aqui um bracinho quebrado que daqui a 2 meses tá bom. Isso é pouquinho porque alguém já perdeu o braço. Não, não é assim. É o meu braço que está quebrado, é a minha incapacidade, é a minha deficiência, é o que está me fazendo sofrer, é o que está me deprimindo. Ok, entendi que isso para mim é um problema. E agora, o que eu faço? Poxa, vamos entender que tem capacidade reativa nas pessoas? Olha, se essa pessoa tem capacidade reativa, eu também tenho. O que eu vou fazer para melhorar esse aspecto? Eu sempre digo o seguinte, a gente pode prevenir coisas, mas do momento que ela já aconteceu, não adianta ficar pensando o que aconteceu lá atrás. Isso só pode valer para se evitar no problema no futuro. Isso é, você reconhece o erro para que no futuro você não faça de novo. Mas na hora que você está se recuperando, não adianta a gente ficar se lamentando. A gente tem que nos motivar, buscar alternativas, buscar ocupação, procurar ser o mais resiliente possível. Eu posso exemplificar, eu fui uma pessoa que fiz algumas cirurgias na minha vida, cirurgias ortopédicas, e na verdade uma das coisas que eu sempre busquei, logo que possível, foi a volta às minhas atividades profissionais. A ideia de que eu teria que ficar afastado de atividades profissionais era complicada. Eu precisava estar trabalhando e eu criava mecanismos para isso. A vida, em muitos aspectos, nada mais é do que você criar mecanismos adaptativos para períodos que são temporários. Eu falo isso muito para os meus pacientes que operam o ombro. Puxa, mas eu vou ter que ficar usando uma tipóia 6 semanas ou tanto tempo. Eu vou falar assim, mas primeiro preste atenção. Você pode tirar a tipóia, você pode mexer teu cotovelo. Você está com uma tipóia, você consegue digitar, você consegue... Ah, é mesmo? E quando é que eu posso ir trabalhar? Eu procuro estimular a pessoa, ela voltar às suas atividades, contanto que ela esteja querendo. Muitas pessoas eventualmente precisam de algum tempo, já que existe uma variação, mas eu procuro estimular o mais breve possível. Até porque a gente sabe que quando a pessoa está ocupada, o quadro álgico diminui. A pessoa tem menos dor se ela estiver focada em um outro ponto. Para isso existem métodos, né? Nós trabalhamos com uma vontade de fazer com que os problemas causem o mínimo de sofrimento possível nas pessoas. Então, eu acho que histórias de superação servem como exemplo, podem nos dar e nos ensinar mecanismos, seja ele através de fé, seja ele através de atividades, seja eles através de você estar muito empenhado naquela fisioterapia, curtindo aquele mecanismo todo que vai te trazer de volta, interagindo com o profissional da fisioterapia, que vai ser assunto de uma outra situação, pela responsabilidade e importância nessas recuperações. Segunda coisa, valorize a sua dor, ela é sua, é o que está te fazendo sofrer. Não atenue a sua dor, porque outras têm algo pior. Porém, saiba que isso pode servir como exemplo para que você tenha a sua dor dentro de um parâmetro que você não impeça de ter uma reação para que você saia desse processo. Acho que dessa forma a gente consegue ter histórias de superação como a Bethany Hamilton e muitas outras como modelos para que nós, valorizando as nossas próprias dores, possamos buscar alternativas para que durante aquele período, que na grande maioria das vezes é temporário, a gente possa ter uma vida legal, possa não deprimir mais do que a própria situação em si já nos deprime e recuperar o que mais nós queremos, que é a felicidade. Pessoal, recado tá dado, a gente vai se falando aí.